Olá, gente! Sejam bem-vindos a mais um episódio do FlexFlow Podcast. Eu, José Vicente, e o Guilherme, estamos aqui mais uma vez para trabalhar com vocês hoje e continuando o assunto do nosso último encontro. Falamos de propósito, falamos da importância do propósito nas nossas vidas e agora a ideia é que a gente comente e aprofunde um pouquinho como conseguir executar e implementar esse propósito, né? Então vamos falar de uma outra atitude do líder integral que é fundamental nesse processo, que é o accountability. E, gente, a diferença básica entre um homem comum e um guerreiro é que um guerreiro toma tudo como desafio, enquanto um homem comum toma tudo ou como uma bênção ou como uma maldição. Acho que essa frase do Carlos Castaneda é uma bela introdução, né, para a nossa conversa de hoje, né, Guilherme? Com certeza, não. É uma ótima deixa para a gente falar o que é accountability, né? Eu acho que tem um ponto bem importante para a gente falar, antes da gente entrar no tema em si, é que accountability se aplica para todo mundo, tá? A gente está falando aqui das atitudes do líder integral, né? Mas não se esqueça, quando a gente fala de líder, a gente fala também de ser líder de si mesmo, né? De si próprio. E aí tem uma relação muito grande com accountability, né? O que significa essa palavra em inglês aí, que tá bem popular hoje em dia, né? Accountability, se a gente for traduzir para o português, a gente entende como autorresponsabilização. Então, é você ser responsável pelas tuas ações, você ser responsável, se você tiver um grupo, pelas ações do teu grupo, e tem muito a ver com essa frase, né, do Castaneda que o Zé acabou de mencionar, que se eu sou um guerreiro, eu vou sempre tomar para mim as situações. Eu vou sempre saber que eu sou responsável por mudar as situações, se de fato, né, for esse o chamado. Então, eu tomo para mim e eu assumo a responsabilidade por transformar aquilo. Eu não espero que aquilo venha dos céus, eu não espero que o governo faça alguma coisa, não. Eu vou lá e eu mesmo transformo. Então, essa é uma atitude muito importante da liderança integral, porque ela conecta muito com esse senso de autotransformação. Se você não for responsável pela sua própria transformação, aí você nunca vai conseguir ser um líder integral. Exatamente, né? Quem vai ser, né? Se você não for responsável, quem vai ser? É bem isso. Uhum. Sim. E só trazendo então um pouco de contexto, onde que surgiu essa questão da accountability, né? Ela surgiu muito forte quando o nível laranja, que a gente comentou nas aulas anteriores, o nível da racionalidade, da inovação, do empreendedorismo, ele tomou mais corpo e é um dos grandes destaques de elementos positivos que esse nível trouxe. Porque antigamente, quando a gente chega até no nível azul, o senso de responsabilização é sempre externo, é sempre uma outra entidade, é o governo, é uma religião, enfim, uma entidade externa que vai te dizer o que é certo e o que é errado. E ela tá te responsabilizando pelo que é certo e pelo que é errado. E aí no nível laranja, não. No nível laranja, ele já vê que ele já transcende um pouco as regras que estão estabelecidas e ele fala, não, peraí, agora o dilema aqui é outro. Agora eu tenho que ser responsável pelas minhas ações para garantir que, primeiro, eu vou entregar o que eu preciso entregar, né, que é um dos grandes motivadores do nível laranja, né, o achiever, aquele que alcança os resultados, e para fazer as transformações que precisam ser feitas. Nesse nível ainda não tem muito uma visão sobre a autotransformação. É uma visão muito, eu sou responsável pelas minhas atividades e eu vou fazer acontecer, porque também é uma forma do nível laranja delimitar até onde que vai o mandato dele, né? Você está mexendo no negócio, isso aqui pertence a mim, meu amigo. Eu sou responsável por isso, então não se meta nesse processo, que esse processo é meu. Né? Então é uma forma também dele ganhar terreno. E aí, a partir do nível verde, a gente já vê que é o nível da pluralidade, né? Onde começa a ter um olhar mais interno, tem até alguns teóricos que citam o nível verde como o nível transforming, né? O nível de transformação mesmo, que essa grande transformação é esse olhar mais para dentro. Então, com esse olhar para dentro, significa o quê? Eu sou responsável pela minha própria transformação. Eu sou responsável pelas minhas atitudes e pelo impacto que eu vou gerar. Então, aí já é um outro nível de accountability que vai ainda alcançar níveis maiores nos níveis superiores. Acho que esse é um conceito bem importante, né? Você colocou aí muito bem, cara. E tem tudo a ver com escolha, né? Se a gente for prestar bem atenção, quando a gente está operando até o nível azul de consciência, o que acontece é que fizeram escolhas para a gente. A verdade é essa, né? A gente está trilhando um caminho que não foi efetivamente escolhido por nós, né? Um caminho que foi
foi dado, né, para a gente. Designado, né? Foi designado, né? Seja esse caminho, estejamos falando, né, como você falou, do estudo, né, da profissão, da religião mesmo, né, e diversas outras escolhas na vida, que na verdade são nossos pais que vão fazendo para a gente, né? E aí o próprio contexto de estudo, né, de escola e universidade, continua nesse processo de fazer escolhas do que a gente deve fazer, né? Então, assim, não, olha, o padrão da carreira de um engenheiro, né? O padrão da carreira, né? Então, assim, de alguma maneira, estão fazendo escolhas para a gente. A grande diferença é que o accountability surge quando, na verdade, eu começo a me responsabilizar pelas minhas escolhas, né? Eu começo a fazer escolhas que destoam daquelas escolhas que foram feitas para nós, né? Seja elas pelos nossos pais, pela sociedade, como de uma maneira geral. Então, essa coisa que o Keegan chama, né, de mente autoral, né, que aí deixa muito clara a diferença do laranja para o azul, né, quando ele fala mente autoral, né, eu sou o autor, né, da minha vida, efetivamente, né, e eu faço essas escolhas. E aí surge o accountability. No momento das escolhas, surge o accountability. E eu acho que, assim, uma das maiores razões que acaba afastando as pessoas do accountability, muitas vezes, né, e dificultando esse acesso ao accountability, tem a ver com a questão da definição mesmo, né, do que é liberdade, né? Eu vejo que as pessoas, em geral, pela definição de liberdade que elas têm, né, então elas colocam, não, o que é liberdade, né? Para mim, liberdade é eu poder fazer o que eu quero. E quando você define liberdade dessa maneira, né, liberdade é poder fazer o que eu quero, cara, você deu uma definição de liberdade que vai te levar naturalmente para o comportamento, para a atitude de vítima. Porque, assim, o que acontece? Você nunca vai poder fazer o que você quer. A verdade é essa, nunca. Você jamais vai poder fazer o que você quer, porque, cara, tem que combinar com os russos, né? Então, falta combinar com o ambiente, falta combinar com todo mundo que está à sua volta, né? Então, você faz um plano e as coisas dão errado, né? O dólar sobe, começa uma guerra na Ucrânia, e acontecem diversas questões que não estavam previstas e que vão, de alguma maneira, ir contra essa tua vontade de fazer o que você quer, né? E aí você vai dizer assim, cara, eu queria fazer isso, mas eu não consegui fazer porque o dólar subiu, porque a Rússia invadiu a Ucrânia, né? Porque a gasolina subiu, e assim por diante. Você vai começar a colocar todos esses fatores sobre os quais você não tem controle, né, como justificativas para o teu resultado, né? E aí, naturalmente, você entra na postura de vítima, né? Você começa a dar desculpas, né, e entra na explicações justificativas e entra na postura de vítima. Então, o primeiro ponto que eu trabalho muito com os grupos, quando a gente fala de accountability, né, e hoje, gente, tem uma demanda enorme nas empresas em cima disso, né? Tem uma demanda muito grande, porque talvez seja aquele passinho a mais que as empresas precisem para consolidar o laranja saudável delas, né? Elas precisam muito dessa consolidação do laranja saudável e tem tudo a ver com accountability. Então, assim, a grande questão começa na tua definição de liberdade, né? Então, eu tenho que trabalhar o que é liberdade para mim. E uma definição de liberdade alinhada com a ideia do accountability é justamente, olha, eu sou, né, a liberdade para mim é eu poder escolher como eu reajo àquilo que acontece. Ok? Então, essa definição, gente, é o ponto de partida para toda e qualquer discussão e todo e qualquer trabalho no sentido de desenvolver o accountability, né? A primeira coisa que eu tenho que trabalhar em mim é qual é o meu conceito de liberdade. E liberdade, o conceito tem que ser um conceito de liberdade incondicional. Porque a gente está falando de accountability, autorresponsabilização, ou seja, responsabilidade incondicional. Pode ter começado a guerra, né? Pode ter subido o dólar, o que seja, né? Eu sou responsável. E é a mesma coisa. Então, a minha definição de liberdade tem que ser uma definição incondicional. Então, o Fred Kaufman enfatiza muito isso, né? Então, assim, eu tenho liberdade, para mim é o quê? Eu ser capaz de escolher como eu reajo àquilo que acontece. Aí eu botei aquela questão, tudo que tem a ver com liberdade, para mim, tem a ver com a minha escolha, com a minha ação. Depende somente de mim
de mais ninguém, né? Então a minha liberdade depende somente de mim, né? Somente de um esforço sobre eu próprio, né? E não de mais ninguém, de nenhum fator além, né, que esteja relacionado comigo. E isso é bem legal que você está falando, porque tem muito a ver com o que eu já escutei, né, de essa abordagem muito aplicada para RH, né, que é o locus interno e o locus externo, né? É exatamente isso, né? Ó, isso aqui eu não consigo controlar, beleza, deixa o mundo externo ser como ele é. Agora, o que eu consigo controlar? É como eu reajo a isso, como eu tomo as ações. E aqui tem um exemplo bem legal que eu queria citar, que eu tive sorte, né, de acompanhar uma organização num processo de desenvolvimento que ficou muito claro, assim, né? E, e isso tem muito a ver também com a cultura da culpa e a cultura do accountability, né, da autorresponsabilização. E teve um processo para mim que foi muito específico. A gente estava passando por uma qualificação, que era uma qualificação muito importante com um cliente muito grande, e a gente tinha uma série de auditorias e tal, que eram bem rigorosas, assim. E a cada auditoria dessas, a gente se envolvia com diversos gestores e tal. E era muito claro de ver alguns gestores que a gente identificava pontos de melhoria ou pontos de não conformidade que precisavam ser tratados, e eles falavam, caraca, não, de fato, obrigado por me trazerem isso, eu nunca tinha visibilidade disso, eu vou resolver esse negócio, tá? Enquanto tinha outros caras que você levava, o cara adotava uma postura tão defensiva que dava até medo de levar os caras na reunião, do cara às vezes se exaltar com o cliente, sabe? Era bem, bem complicado, assim. E o resultado é que esses caras que tinham essa postura de, não, peraí, a minha área é responsabilidade minha, obrigado por me trazer visibilidade, eu vou começar a atuar nisso e a gente vai melhorar. Gerou, primeiro, a área do cara conseguiu desenvolver muito mais. Porque, de fato, ele tratava os problemas. Ele não empurrava o problema para debaixo do tapete, eu não achava uma justificativa qualquer para, como a gente, né, tem até um exemplo que é um conceito também, né, que é o da bola quicando, né? Exato, exato. Eu adoro dar esse exemplo. Enquanto a bola tá quicando ali, ninguém assume a responsabilidade, né? O negócio é você não deixar a bola quicar e tomar para si e resolver aquele problema ali. Então, o cara que fazia isso, a área se transformava, o cara conseguiu também decolar na carreira, porque ele, por ter essa postura, ele também começou a ter mais esse olhar interno para o próprio comportamento dele como gestor e começou a influenciar as pessoas do grupo. O time começou a desenvolver esse senso de responsabilidade. Exato. Então, peraí, no time nós temos que fazer o certo porque, enfim, a gente é responsável por isso. Não é uma outra área que vai ter que vir na minha área e dizer como eu tenho que fazer, não. A gente é responsável pelo que a gente faz. Enquanto que os outros que nutriam essa postura de vítima, como você falou, ou de culpa, né? Sempre a culpa de alguém, a culpa é do auditor, a culpa é do cliente, esse requisito tá errado. Esses caras, eles acabaram se estagnando na carreira, eles acabaram tendo muita dificuldade de... As áreas também foram áreas que ficaram cada vez mais depreciadas, até que, eventualmente, por necessidade, acabou tendo uma mudança de gestor, o que fez com que tivesse, né, esse movimento de accountability na prática, assim. Então, isso é uma coisa que impacta muito, impacta no desempenho profissional, impacta na nossa vida pessoal. Então, eu até quis ressaltar que não tem só a ver com liderança, tem a ver com a gente mesmo, ser responsável pelo nosso próprio autodesenvolvimento. Porque enquanto a gente falar que, putz, o governo me taxa aqui, o governo me dificulta a vida aqui, e eu não assumir responsabilidade, achar alternativas para, enfim, gerar mais renda, para criar relacionamentos mais duradouros, ou qualquer outra coisa, ou criar produtos, enfim, diferenciados, eu vou estar sempre à margem desse mar aí, dessa maré aí, e nunca eu vou estar um barco à deriva, no final das contas. Eu nunca vou ser, né, uma pessoa que vai estar remando pro lado que deve ser, né? Enfim, que tá alinhado com o meu propósito, né? Perfeito, perfeito. E aí tem um palestrante, né, um autor chamado, né, João Cordeiro, né, não é meu parente, quer dizer, na verdade até deve ser, né? Mas o João Cordeiro, ele usa um termo, né, e tem até um livro com esse nome, uma palestra, que é o Desculpability, né? Então, o Desculpability é exatamente o oposto do Accountability, né? Exatamente isso. E a ideia é justamente essa. Então, se você tem alguma dificuldade, né, de lembrar de o que é o conceito do Accountability, lembra que ele é o oposto do Desculpability. Então, quando você começa a justificar, né, o teu comportamento, né, com base em coisas que estão fora do seu controle, né? Então você começa a trazer coisas, fatores externos, né, o locus externo, para justificar os teus resultados, né,
por que você agiu de determinada forma, por que não fez uma entrega. Nesse momento, você está atuando com desculpability, que é justamente, né, o oposto do que a gente quer, né, do que a gente precisa para ter efetivamente uma carreira, né, um desenvolvimento, né, efetivo, uma evolução, né, enquanto pessoas, como você bem colocou, não é uma questão somente de ser líder, mas como líderes também, porque o accountability ele é extremamente contagioso, né? E o desculpability também. Ambos são extremamente contagiosos principalmente quando você exerce um papel de liderança, mesmo que não seja uma liderança formal, né? Quando de alguma maneira você está liderando um grupo, né, seja formalmente ou não, assim, a tendência é que o teu comportamento como accountable, né, ou um comportamento de desculpability, esse teu comportamento ele vai transmitir assim que nem, né, que nem Covid, na verdade, né? Ele vai transmitir de maneira extremamente, né, rápida, né, extremamente virulenta, né, de uma maneira geral. E aí é que vamos ter uma contaminação da cultura. Então, os gestores, né, os líderes que atuam né, não atuam com accountability, eles realmente acabam tendo equipes, né, que focam em desculpability, que atuam como vítimas, que estão sempre colocando a questão do locus externo. Enquanto que os gestores, né, os líderes que efetivamente têm accountability, eles conseguem contaminar suas equipes, e essas equipes começam a atuar com accountability. O resultado disso é exatamente o que você contou nesse case aí, né? A diferença básica de dois gestores, um gestor que atua com accountability, que se desenvolve, cresce, tem uma carreira super interessante, né? Super bem sucedida, e o outro que acaba não tendo, né? E acaba tendo que ser trocado aí por conta justamente, né, de não ter conseguido trazer, assumir os resultados para si, né? Eu acho que esse é um ponto fundamental. Sim, e até avaliando no contexto geral. Eu acho que eu tenho sorte de trabalhar numa organização que tem um nível de maturidade muito alto, mas olhando para um contexto geral assim das organizações, eu percebo que esse é um dos grandes gaps de liderança que a gente tem mesmo, né? E não só de liderança, das pessoas mesmo, porque isso se aplica para qualquer trabalho que você vai fazer. Se você quiser ser uma pessoa eficiente, uma pessoa produtiva, você precisa assumir a responsabilidade pelo que você faz. Sem que ninguém precise te dizer que você está fazendo certo ou está fazendo errado. Exato. Você pode trabalhar por si próprio. Você é um freela, cara, um designer freela, né? Cara, vai ter uma diferença crucial você ser um cara que atua com accountability e um cara que não atua. Né? Ou uma pessoa que não entrega no prazo, né? Uma pessoa que não se compromete com o que foi acordado com o cliente. Quem é que quer trabalhar com uma pessoa assim? Ninguém. E, na verdade, por mais básico que pareça, isso é um gap enorme que eu vejo na sociedade. Isso é só olhar para os políticos. Os políticos representam muito bem a sociedade. Eu acho que eles são uma caricatura muito grande da sociedade. Qual político que assume responsabilidade hoje em dia, né? Dá para contar nos dedos, assim. O cara que fala, não, de fato nós erramos, a gente vai repensar a decisão, essa política, enfim. Não acontece isso, né? Então, é por isso que também o povo acaba seguindo isso, né? Você falou do caráter viral, né, do comportamento, e é explícito, né, como isso acontece. Então, tendo líderes que, de fato, assumem a responsabilidade, vão contagiando as pessoas que estão à volta e vão criando uma situação bem mais positiva. Eu queria até citar alguns exemplos aqui, Zé, vou usar uma colinha rápida aqui, sobre o que diferencia a cultura da culpa e a cultura da accountability, né? Então, em termos de crenças dentro dessa cultura, né? A cultura da culpa, ela sempre acredita que as pessoas são o problema. As pessoas são o problema, as pessoas são as dores de cabeça, e admitir fraqueza é uma limitação de carreira. E aí, a gente vem para a cultura do accountability, né? Que é, as pessoas são as pessoas que conseguem resolver os problemas mesmo, né? As pessoas são oportunidades de aprendizado, e as pessoas estão sempre aprendendo e se desenvolvendo. Aí na cultura dizer o que você não sabe, né? Ou seja, a vulnerabilidade, né? Dizer o que você não sabe, o que você tem que desenvolver ainda é fundamental, né, para crescer. Sim. Eu acho que eu até estava escutando uma conversa tua num outro podcast que você participou que você citou isso e eu achei muito legal, que vale a pena a gente trazer para cá, que é o nível laranja, ele se surpreende quando ele vê que o nível verde ele tem essa cultura da vulnerabilidade, né? Não sei se é a cultura, mas tem isso como uma atitude, né?
a vulnerabilidade, e o nível laranja considera isso uma fraqueza, né? Então é exatamente o que está dizendo aqui, né? Se você quiser ter uma accountability de alto nível mesmo, você tem que também se responsabilizar dentro de si mesmo, né? Dentro do seu próprio departamento, entendendo que se expor, às vezes, é algo que vai trazer possibilidades construtivas para você, né? A Construtivas, gente, exatamente. dentro da teoria que eu sigo muito do aprendizado de time dentro da organização de aprendizado do Peter Senge, tem um aspecto que são as conversas de reflexão, né? A conversa de reflexão nada mais é do que você trazer um aspecto e de fato se abrir, falar, ó, essa é uma dificuldade que a gente tem como equipe, como que a gente consegue resolver? Chamar pessoas que são seus clientes, chamar pessoas que são seus fornecedores para trabalhar junto para conseguir resolver, e os funcionários, enfim, tudo mais. Então, é uma exposição absoluta que você faz para conseguir de fato resolver, porque às vezes se você não se expor dessa forma, você não consegue tratar aquele problema. Outros aspectos aqui, a cultura da culpa é muito foco em quem está errado, no indivíduo, Exato. em achar onde quem que errou, né? Quem errou? Quem errou, muito focado no passado e endereçar uma punição para a pessoa. Enquanto Exato. que na cultura da accountability, você está muito focado no o que aconteceu, qual foi o erro, qual foi o processo que falhou, qual foi o fato que embasa isso, né? Muito com base em dados e fatos. E o que a gente vai pensar para frente. Não é agora, tipo, o que aconteceu, vamos tirar a lição, mas vamos pensar para frente. E aí buscando melhorar o resultado no futuro. Então, são alguns elementos que eu queria trazer, tem muito mais coisa aqui, mas que ilustram isso. E eu queria puxar agora, Zé, porque a gente tem, né, as pessoas que acompanham a gente, elas querem também uma abordagem prática. Beleza, então, com tudo isso dito, como é que eu consigo trazer essa cultura? Como é que eu consigo mudar a minha percepção, assim? E como que você vê? Quais são esses elementos básicos que você enumeraria para essa autotransformação? Autotransformação. Então, assim, primeiro, como eu falei, né? A gente começou falando, eu acho que o primeiro ponto fundamental é você trabalhar a sua definição, né, do que é liberdade, né? Então, você pensar efetivamente que, assim, o mais importante é a tua liberdade de escolha, né? Escolha de como eu reajo ao fato, ou seja, eu tentar sempre estar me colocando numa postura, né, num locus interno, ou seja, tá, é aquela coisa assim, o que eu posso fazer? Né? Então, assim, pode ser que tenham vários fatores externos que estejam influenciando aquele resultado. Tá, mas o que eu posso fazer? E às vezes o que eu posso fazer é justamente alertar a pessoa que é diretamente responsável pelaquela questão. Olha, está acontecendo isso. Então, isso é o mínimo. Né? O que a gente não pode deixar é a bola quicando. Né? Então, assim, é uma postura do que eu posso fazer. Né? Então, eu estou vendo a bola quica, o que eu posso fazer? Então, esse é o ponto de partida, porque é sempre aquela questão não de escolher o que vai acontecer, né? Mas de escolher como eu vou reagir. Então eu tenho que sempre trazer para mim essa definição de liberdade, e eu acho que isso é fundamental, um passo fundamental, um passo crítico para a accountability. Só que é sempre importante, eu acho que é legal frisar, né, dentro da definição da accountability, é legal frisar que a gente tem que tomar muito cuidado, porque algumas pessoas, especialmente aquelas que entram na jornada da accountability ainda sem o nível de consciência laranja bem consolidado, né? E entram numa jornada de accountability, elas têm dificuldade de diferenciar a ideia, né, do guerreiro, né, accountable, né, do guerreiro com liberdade incondicional, da ideia do herói, né, do super-herói, né? Que são duas coisas muito diferentes. Então a gente tem que tomar muito cuidado para não assumir responsabilidades acima da nossa capacidade. Eu acho que esse é um ponto que mais mina o accountability das empresas. A pessoa acaba dizendo mais sim do que não e acaba trazendo para si responsabilidades e que ela acaba não conseguindo entregar. E aí o que ela vai fazer? Acaba sendo um impacto grande na organização, um impacto grande na vida das outras pessoas que estão próximas a ela. E aí o que ela vai fazer? Ela vai recorrer à desculpa. Então, assim, mas né, aconteceu isso e tal. Então, é muito cuidado. E eu acho a grande recomendação, vamos começar por coisas pequenas, né? Vamos começar por, né, não vamos direto para os high stakes, né? Vamos começar por coisas, né, quando tem pouca coisa em jogo, né? Se der errado, né, se eu não conseguir, ok, o resultado não vai ser tão grave, não vai ser um problema tão grande. Então, vamos chamar para si, e principalmente, eu acho que esse é o principal. Tenha em mente
realmente o que você, o que a sua equipe são capazes de fazer. Não chame para si mais do que essa capacidade. Porque quando a gente chama para a gente mais do que a capacidade de resolução, você vai ter uma grande tendência de ir cair na desculpa, né? De ir para o desculpability, de ir para a justificativa. Então eu vejo assim, então chame para si, veja a bola quicando, ok, o que eu posso fazer? Mas é realmente o que eu posso fazer? Eu e minha equipe, né? O que eu posso fazer realmente? O que eu tenho capacidade de fazer? Eu acho que essa é uma questão fundamental, não cair na armadilha do super-herói, né? Que é a armadilha do que ok, eu sou accountable, né? Vou resolver tudo, né? Aí tira a roupa e a capa, sai para fora, né? E agora eu vou resolver tudo, quando na verdade nem sempre é isso que vai acontecer, e muitas vezes aí o fracasso vai te levar à postura de vitimização, de buscar a justificativa, e aí você vai criar justamente um loop que você não quer, né? Você vai criar um loop que você não quer. Então eu diria que esse é um grande ponto assim, muito importante para a gente enfatizar. Um cuidado essencial, né? Certamente, assim, né? Porque é muito fácil, né? Cair nessa cilada quando você, não, agora eu sou super responsável, vou abraçar o mundo, e no final, quando você vê nesses exemplos, o exemplo do super-herói, quando você vê, você tirou a camisa e você tá de cueca do lado de fora e não vai conseguir resolver nada. Boa, é o super-herói de cueca, mas essa é uma ótima analogia, né, para essa questão. Então, eu acho que a accountability tem muito a ver também com a capacidade de você se posicionar e colocar, não, eu não consigo. Porque aquela coisa, né, se você não entregar, a postura do accountable, quando ele não entrega, não é dar desculpas, né? É pedir desculpas, é a primeira coisa. É aquilo que a gente falou de vulnerabilidade, né? É pedir desculpas. Olha, eu falhei, né? Eu falhei, tá? O que eu posso fazer para remediar a situação? Né? Então, vamos lá. Eu falhei, o que eu posso fazer para remediar a situação? Essa é a postura do accountable, né? E não dizer que, né, a gasolina subiu, né? E aí não deu para fazer mais nada, né? E a China parou e os fornecedores não entregaram, né? Então, assim, essa não é a postura, né? Então, assim, eu falhei, né? Realmente, a cadeia de valor parou, né? Mas o meu plano para me contrapor a isso, né? Para lidar com essa situação, falhou, né? Foi um equívoco meu, tá certo? Então, quando a gente coloca, né, quando a gente diz sim, a gente tem que estar preparado para eventualmente, né, acabar não dando desculpas, mas sim pedindo desculpas e usando aquilo como oportunidade de aprendizado. Esse é o ciclo, né, do accountability. Sim, boa. E eu queria adicionar alguns elementos só nesses tópicos, né, que alguém que quer desenvolver a accountability precisa buscar. Eu acho que um dos pontos é buscar sempre feedback, né? Então sempre procure isso, porque tem coisas que você vai conseguir perceber. Eu acho que trazer a visão para dentro é muito importante, já comentou isso algumas vezes, mas tem coisas que você não vai conseguir perceber. Então pergunte para as pessoas mesmo, sabe? O que você está achando dessa entrega? O que você está achando dessa situação? Tá funcionando, não tá? Como é que a gente consegue gerar uma coisa mais legal? Enfim, fazer uma coisa bem participativa. Feedback é fundamental, gente. Feedback é crucial para consolidar o nível laranja saudável, é um ponto crítico para consolidar o nível laranja saudável e é um ponto crítico para desenvolver qualquer competência nova. E o accountability é isso, né? Para quem ainda não desenvolveu, é uma competência nova e a gente precisa do feedback de líderes, de liderados, de pares, né, para poder efetivamente implementar. Clientes e assim por diante, fornecedores. E eu acho que só tem um elemento que eu queria adicionar também, que é você ter objetivos bem claros, assim, porque daí isso te evita a cair nessa questão de abraçar o mundo. Não, exato. Preciso atingir esses objetivos aqui, eu vou focar e eu vou ser muito responsável por esses objetivos. Agora, o que está fora desse escopo, eu não consigo abraçar, porque eu não vou ter capacidade, né, não vou ter braço para atuar em tudo, não vou ter time suficiente para trabalhar em tudo isso, então acho que esse é um ponto importante. Eu acho que a gente está indo para o final da nossa conversa aqui, e tudo isso que a gente falou tem muito a ver com os outros comportamentos integrais que a gente vai trazer nos nossos próximos, do líder integral que a gente vai trazer nas nossas próximas conversas. Eu acho que tudo isso tem muito a ver com humildade, que é um elemento fundamental, né? Admitir as suas próprias dificuldades é um ato de humildade. E outro aspecto é integridade. Integridade vai ser
o nosso próximo ponto aqui. A gente conta com vocês. Tragam as suas reflexões aqui. A gente tem interagido com todos aqui no nosso chat. Então, obrigado pela participação de vocês. E não esqueçam de assinar e adicionar também as notificações, o sininho aí, para vocês acompanharem aqui as nossas publicações. Obrigado, pessoal. Valeu, gente. Obrigado.